Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e a todo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da consumirista. Toda noite vem chegando, mas comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h03 na Paraíba. Os destaques do programa desta sexta-feira. Governo federal quer prisão de 40 anos para quem atentar contra autoridades da República. Lula oficializa a revogação do programa de escolas cívico-militares. Comprar uma pistola 9mm já era. Quem comprou, comprou. Fiscalização de armas sai do Exército e vai para a Polícia Federal. Federal que prendeu na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio, um bolsonarista que estava no quebra-quebra do dia 8 de janeiro em Brasília. 4 em cada 10 paraibanos estão endividados. São dados apontados pela Serasa. O cotidiano brasileiro, a política estadual, a política nacional. O Cidade em Revista já está no seu rádio, no seu celular, aí no seu computador ou tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h04 agora. Sancionada a lei que prorroga a possibilidade de dedução no imposto de renda de doações feitas a programas voltados a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Para as pessoas físicas, a dedução pode ser estendida até 2025. Para as empresas, o abatimento vai até 2026. A regra vale para doações ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unindo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unindo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping.
sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestantes na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige 2 exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamentos adequados. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande, Lagoa Seca, e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Horas e 9 minutos na Paraíba, pontualmente 6:09 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras, tudo legal, tudo bem, tudo tranquilo? Aqui estamos reunidos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o bate-papo, as reflexões sobre os mais importantes acontecimentos das últimas horas. Todo santo dia, alguns milhões de brasileiros, que a gente não sabe exatamente quantos, pensam a política, pensam
o governo, pensam no que ocorre, no que acontece, no que se apresenta no nosso dia a dia. Uns pensam porque sentem no bolso as dificuldades, outros que têm dinheiro sobrando, e você pode pensar que não tem, mas fique sabendo que tem ainda gente com dinheiro sobrando neste país. São poucas as pessoas em relação ao tamanho da população brasileira, mas tem muita gente que tem dinheiro sobrando, compra o que quer, não pede nem desconto, não pede que diminua o preço, não quer nem saber. Tem dinheiro para fazer o que bem quiserem entender. Mesmo essas pessoas pensam no que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É uma ação que o governo executa, é uma medida que o governo toma, é um decreto que o governo baixa, é uma proposta que o governo manda para o Congresso, no caso do governo federal, para a Assembleia, no caso do governo estadual, ou para a Câmara Municipal, no caso dos governos das cidades, dos prefeitos, de modo que em algum momento do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente pensa no governo. Ou pensa para elogiar, ou pensa para criticar. E não é porque você queira viver respirando política, não é nada disso. É porque é assim mesmo. Numa hora ou outra você diz, esse infeliz está aí, para que danado esse cara ganhou a eleição? Isso vale para tudo, hein? Prefeito, governador ou presidente. E pode ser também para você dizer, olha, esse governante aí é tampa, está fazendo exatamente aquilo que eu queria, que eu pensei, estou gostando, nota 10, nota 1000. De modo que tem razão aqueles que pensam dessa forma. Em algum instante, em algum momento, em algum minuto, em algum segundo, em algum local, vamos pensar no governo. E eu falo isso a propósito de uma manifestação que eu recebi hoje e achei interessante, porque o ouvinte me perguntou assim, por que algumas coisas que Lula está fazendo agora, Bolsonaro não fez quando era presidente da República? Diga, amigo velho, você tem que perguntar a Jair Bolsonaro. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode se comunicar com a autoridade. Mesmo uma autoridade como Lula. Lula não escreve no Instagram, Lula não escreve no Twitter, Lula não tem WhatsApp, sabia disso? Mas tem a mulher dele, Janja, que recebe, tem alguém que escreve para ele no Twitter, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Bolsonaro é mais ativo nisso aí. Mas todas essas autoridades ou pessoas que passaram por postos importantes, elas hoje têm as suas redes sociais. Se você for aí no Instagram agora e procurar naquela lupinha onde você procura, tem uma lupa pequenininha, escrever lá, Jair Bolsonaro, aparece o Instagram dele. Se escrever presidente Lula, vai aparecer. Mande o recado para lá. Porque governar, a gente precisa entender isso, independente do lado em que estejamos. Governar não é para todo mundo. Tem gente que gosta, que exerce o poder com satisfação, com gosto, vai dormir já pensando no que vai fazer amanhã, se sente bem naquele ambiente. Outros políticos que nós conhecemos não gostam de ser executivo. Eles acham bom o ambiente do Congresso Nacional, ou seja, do Legislativo. Cada um de nós, homens ou mulheres, tem as suas aptidões. Um dirige bem, outro não dirige, um vai pilotar avião, outro nunca vai sentar no cockpit de um avião, na cabine de comando. Um gosta de andar de jet ski dentro d'água, outro anda de moto, de bicicleta, não é assim? Tem uns que inventam de subir em lajedo, em pedra, vão fazer, como é que chama, rapel, não sei o quê. Outros vão saltar de paraquedas, cada um tem a sua aptidão. Aí um vai ser engenheiro, outro vai ser médico, dentista, veterinário, mecânico, eletricista, encanador, engraxate. É desse jeito a vida, e nós precisamos compreender que é assim. Então, quando se trata de governo, seja o governante que esteja lá, tendo sido eleito com seu voto ou não, nós precisamos entender que cada pessoa que está exercendo um cargo desses aí, de chefia de executivo, tem o seu estilo, tem o seu jeito, tem a sua aptidão. Muita gente reclamando, porque Lula está assinando decreto, esse negócio de restrição de arma, e agora querendo aumentar a pena para quem atentar contra qualquer autoridade da República e tal. E por que Bolsonaro não fez isso? Foi pergunta para ele. Uns, quando estão no poder, são bananas de pijama, né?
E outros ultrapassam o limite, confundem autoridade com autoritarismo. E o bom é que nem haja extremismo para baixo e nem para cima. Bom é que haja o equilíbrio que tanto tem faltado nesse nosso Brasil. 6h16 agora. Mas o que foi que Lula tanto assinou hoje, que tanto decreto Lula assinou que está causando alegria em uma parte da população e está causando revolta, tristeza e esbravejamento em outra parte do povo brasileiro? Dentro do que o governo está chamando de Programa de Ação na Segurança, o presidente Lula e o ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, divulgaram também projetos de lei, nesta sexta-feira, que propõem punições rigorosas a quem supostamente atentar contra o Estado. Prestem bem atenção. Entre as mudanças está a alteração do Código Penal para estabelecer uma pena de prisão de 20 a 40 anos cadeia para quem atentar contra a vida do presidente da República, do vice-presidente, dos presidentes do Senado e da Câmara, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Os projetos foram chamados de Pacote da Democracia e estão prevendo também, esses projetos, punições maiores para participantes daquilo que se chama de atos antidemocráticos. Entenderam? Então, se o Congresso Nacional aprovar esses projetos que o governo assinou hoje, vai acontecer o seguinte, preste bem atenção: se forem aprovados, cadeia de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar qualquer que seja o movimento antidemocrático. Uma reunião ali na rua, levantando uma placa, gritando isso e aquilo, se for considerado um ambiente antidemocrático, um ato antidemocrático, de 6 a 12 anos de cadeia. De 8 a 20 anos para quem financiar. Pagou um ônibus para levar o pessoal, de 8 a 20. Entenderam? De 6 a 12 anos de cadeia, mais pena correspondente à violência, para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente do Senado, da Câmara, dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. E agora vem a paulada maior. De 20 a 40 anos de jaula, de cadeia, para crimes que atentem contra a vida das autoridades que eu citei: presidente, vice, o presidente do Senado e o da Câmara, os ministros do Supremo, os 11, e o PGR, o Procurador-Geral da República. Atualmente, para você entender, o Código Penal brasileiro determina prisão, reclusão de 4 a 8 anos para quem tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, e também prisão entre 4 e 12 anos para quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Agora vai para até 40 anos de cadeia. Alexandre de Moraes deve estar dando muita risada, né? Porque depois do que houve lá em Roma, aí Lula disse: agora quem fosse dirigir ao ministro do Supremo, ou ao presidente da República, ou ao vice, ou ao do Senado, ou da Câmara, ou o Procurador-Geral da República, prepare o lombo que o caldo vai engrossar, insisto em dizer, e se o Congresso aprovar isso aqui, meu amigo, a pancada do bombo vai ser outra. 6h20.
presidente Lula também sancionou hoje o Programa de Ação na Segurança que reestrutura, preste atenção, o acesso e porte de armas de fogo no Brasil. Uma das principais mudanças é a redução do limite de 4 para 2 armas para defesa pessoal, somente quando for comprovada a efetiva necessidade. Estão retomados os parâmetros de 2018, ou seja, anteriores ao governo Bolsonaro para armas curtas. Pistolas de calibre, presta atenção, 9 milímetros, .40 e .45 voltam a ser de uso restrito das forças de segurança. Também foi decretado o fim do porte de trânsito municiado para os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Ainda, o controle e fiscalização dessa categoria, caçadores, atiradores e colecionadores, antes sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, passará a ser feito a partir de agora pela Polícia Federal. Uma coisa é o cidadão ter uma arma em casa, mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas nas mãos das pessoas. Eu sou contra. Eu já participei de uma campanha do desarmamento e recolhemos milhares de armas, disse o presidente da República. Os caçadores, atiradores e colecionadores também passam a ter regras mais rígidas. Presta atenção. Antes, os caçadores tinham permissão para ter até 30 armas, sendo 15 delas de uso restrito. Agora, eles poderão ter no máximo 6 armas, 500 munições por armas ao ano e a necessidade de autorização por parte do IBAMA. Os colecionadores, que poderiam ter 5 modelos de armas não comercializados, agora passam a ter autorização para uma arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre e procedência, estando vedadas as armas automáticas e as armas longas semiautomáticas de calibre de uso restrito, cujo primeiro lote de fabricação tenha menos de 70 anos. Já os atiradores desportivos, que tinham até 60 armas, sendo 30 delas de uso restrito, o limite para eles agora será de 16 armas apenas. Com o decreto, os atiradores desportivos passam a existir em 3 níveis, sendo o primeiro aquele que tiver até 8 anos ou 8 treinamentos ou competições em clubes de tiro em eventos distintos a cada ano, a cada 12 meses, com 4 armas de fogo de uso permitido. No segundo nível, há a exigência de 12 treinamentos em clube de tiro e 4 competições, das quais 2 de âmbito estadual, regional ou nacional, isso a cada ano, sendo permitidas até 8 armas de fogo daquelas armas que forem permitidas. Restringiu tudo. Para o nível 3 dos atiradores, serão exigidos 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições, das quais 2 de âmbito nacional ou internacional no período de 1 ano, e poderão possuir até 16 armas de fogo, sendo 12 de uso permitido e somente até 4 de uso restrito. Os clubes de tiro, que tem aos montes hoje no Brasil, passam a contar com restrições, sendo vedado, proibido o seu funcionamento durante as 24 horas do dia. Para o registro dessas unidades, as empresas de instrução de tiro deverão estar distantes pelo menos 1 quilômetro de qualquer escola. Para resumir isso aqui, eu vou dizer a vocês que, prestem bem atenção, quem comprou, comprou, quem não comprou a partir de agora vai ter muita dificuldade. Como era a situação dos caçadores, ou como é ainda até hoje? Caçadores podem ter até 30 armas, 15 delas de uso restrito e 15 de uso permitido. Podem comprar até 1.000 munições, 1.000 cartuchos por arma de uso restrito por ano e até 5.000 munições por arma de uso permitido. Como fica agora? Em vez de 30 armas, só pode ter 6 e só pode comprar até 500
500 munições por arma de fogo por ano. E todos precisarão ter autorização do IBAMA. Os atiradores esportivos tinham até 60 armas, 30 delas de uso restrito. Poderiam comprar até 1.000 munições por cada arma de uso restrito e 5.000 munições por arma de uso permitido e até 20 quilos de pólvora. Agora como é que fica? Do jeito que eu disse, mudou tudo. Tem que ter tiro, competição. Se não provar nada disso, não pode. Não fica. A questão dos colecionadores. Colecionadores podem até hoje ter 5 armas de cada modelo. Vedadas as proibidas, as automáticas, as não portáteis ou portáteis semiautomáticas, cuja data de projeto do modelo original tenha menos de 30 anos. Aí o governo mudou para quê? Em vez de 5 armas de cada modelo, só vai poder ter uma. E é preciso que, no caso da arma automática ou semiautomática, a arma tenha sido fabricada há pelo menos 70 anos, que é para justificar ser um colecionador de armas antigas. Eu não brinque não, que está extremamente difícil a partir de agora. E aí já começa a chover mensagem aqui, eu estou vendo a primeira delas que diz assim: e os caras que estão nos morros lá do Rio de Janeiro, os na favelas de São Paulo, vão fazer o quê? Nada, meu filho, absolutamente nada. Quem é que vai tomar fuzil de traficante lá no Morro Dona Marta, no Alemão, hein? Na Rocinha? Isso é conversa, não esqueça isso. Agora, o governo é governo. O governo é eleito para mandar. Foi eleito, vai fazer o que ele quer, o que ele acha que é certo. Naturalmente, se houver a aquiescência do Congresso Nacional. Os decretos já estão valendo, viu? Na hora que publica, estão valendo. Agora, a proposta de alteração na lei, no Código Penal, aí é que passa pelo Congresso, a questão de 20 para 40 anos e tal e tal. Mas essas restrições aqui todas, tudo decreto, ou seja, anulou tudo o que Jair Bolsonaro tinha feito no âmbito aí do armamento. Boa noite para o amigo João Luiz Bombeiro, hoje está trabalhando no aeroporto João Suassuna, Wilson Siqueira, Valdec Nóbrega, Aloysio 10 anos, Dejaci e Teixeira, na cidade de Remígio. José do Egito, boa noite, Branco Miguel, em Cacimba de Dentro, Helenilton de Jesus, informações sobre Ana Sofia, não, estaca zero, tudo do mesmo jeito. Alô, Marcelo de Almeida, boa noite, alô, Nogueira, sargento, em Barra de Santa Rosa, um abraço, Negão do Café, João Ricardo, Antônio Clemente, em Pocinhos, Giovanni Antônio, na divulgação da Prefeitura de Campina Grande, Marcos Farias, em Esperança, boa noite, Juscelino Salles, Marcos Soares, no Rio de Janeiro, vai ouvir o programa mais tarde, Lu do Magalu, oferecendo aqui um monte de coisa para comprar, vou comprar já. Walter Carneiro, eita, é pra morrer, feda e com o dedo dentro, tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se um sabe mandar e o outro não sabe, meu amigo, aí o que é que eu vou fazer, né? Pedro Souza, Catolé, boa noite. Professora Geovita Maranhão, Valdênio em Queimadas, Flávio Meira Lima, Robson Lucas, amigos do saudoso restaurante Miura, do grupo aqui participando, boa noite. Olha a pergunta aqui do José Carlos Santos. Tu gosta de governante que manda? É. Governante é para mandar, meu amigo. Ou você gosta de governante banana de pijama, rola beba, pomba lesa? Esse aí o povo tira de tempo. Eleitor, população não gosta de político porra louca, como diz o Wilson Rubiato, não. Gosta de político que mande. Agora tem que saber mandar. Não confundir, como eu costumo dizer aqui, autoridade com autoritarismo. Você pode exercer a autoridade sem estar exercendo o autoritarismo. Você pode exercer a autoridade dentro da lei. Dizer é assim, acabou. Eu quero assim, pronto. Ah, você quer assim? Quero. Eu fui eleito, nesta cabeça de porco, vá se eleger, disputa a eleição e ganhe, aí você vem mandar. Agora, eu, estando eleito, quem manda sou eu, e acabou.
Deve ser assim. É claro que nem todo mundo faz isso. Tem as pombas lesas por aí voando à vontade, né? Porra louca, só faz um bocão danado e não resolve nada. E tem gente que às vezes nem fala tanto e resolve as coisas. Governante é para mandar, para isso é que o povo elege, seja lá de que lado for. Eu não gosto de governante de pomba lesa, não. Gosto não. Porque é o seguinte, minha gente, democraticamente falando, se você não gosta das atitudes, das ações, das providências, das medidas de um governante, o que é que você faz? Você vota contra na próxima eleição. Se ele fosse candidatar, vote contra. É a forma correta de você externar insatisfação. Não, ele não pode mais ser candidato. Vai botar alguém, vai apresentar alguém como seu candidato. Vote contra. Agora, governante é para mandar. Só que uns sabem e outros não sabem. Nem todo mundo nasceu para exercer chefia de executivo. Isso é como gerente de uma loja, é como um dono de uma firma ou uma dona de casa. Eu conheço, gente. Quem é que não conhece de vocês aí que estão me escutando agora? Eu conheço dona de casa, mulher, gente fina, boa e tal. Aí vem alguém trabalhar em casa, uma empregada doméstica, que a gente chama secretária do lar, manda mais do que a dona. Faz tudo do jeito que quer. Por quê? Porque a dona é rola beba. Não sabe exercer, não sabe comandar. Minha filha, vem cá, aqui eu quero assim, assim, assim. Porque está pagando, vai ter que dizer como quer. E a pessoa fica se quiser também, não é assim? Na hora em que aceita ficar, vai ter que cumprir as ordens da dona da casa. Agora, não é estar dando grito, nem humilhando, não é isso. É dizer, eu quero assim, eu quero, porque eu estou pagando. Se fizer diferente, minha filha, muito obrigado, não dá certo, vai embora, acabou. Entenderam? Numa loja, a mesma coisa, numa fábrica, o gerente, o dono, tem que saber mandar. Senão, os caras montam no cangote. O fato, minha gente, é que no nosso Brasil está de cabeça para baixo, você não sabe? O comum, o que é considerado normal hoje, comum nesse nosso Brasil, é uma mocinha, às vezes tem um filho ou dois, é mãe solteira, ou mesmo uma senhora já de uma certa idade, aí louca para trabalhar, para fazer uma faxina, arranjar uma coisa qualquer, aí consegue. Alguém indica, alguém chama, chega lá, a dona da casa diz como é, aí trabalha um dia, 2 dias, a diarista, né? Até 3 dias na semana. Aí quando chega em casa, esculhamba a dona da casa, olha, cara, reclama de tudo. Quer ganhar o dinheiro sem fazer nada e sem cumprir as ordens de quem está pagando. Isso não existe. Isso não existe, não. Tudo precisa ter regras. Você chega numa padaria, vai comprar o pão. Quando chega que tem muita gente, qual é a regra? Ficar na fila. Vai pagar no caixa, qual é a regra? Ficar na fila. Se alguém fura a fila, dá uma confusão, dá um problema. Por quê? Precisa ter regras para tudo. Chega num consultório à tarde para ser atendido, está lá a mocinha, secretária do médico, o que é que ela vai fazendo? Anotando o nome pela ordem de chegada. Ou, se for o caso, por hora marcada. Para não fazer como outro dia eu vi uma confusão no consultório, porque a mulher chegou, ela estava realmente com hora marcada, aí disse, eu vou ali, mulherzinha, resolver, não sei o que danado foi. Saiu, chegou a hora dela, não estava, colocou a próxima. Quando ela chegou, disse, entrou alguém, claro, a senhora não estava aqui, aí pronto. Quase vira o prédio de cabeça para baixo. Uma criatura dessa tem razão? Não tem. Porque o horário dela, ela quem saiu, ela furou. Ela queria que a médica ficasse lá esperando ela chegar. Um monte de gente para ser atendido e esperar a boa vontade dela de voltar a hora que quisesse para brincadeira, né? Então essas coisas, velho. Não dá, viu? Então, voltando a governante, prefeito que não manda é pomba lesa. Governador que não sabe mandar é rola beba. E presidente que não sabe mandar e só fica com bocão é banana de pijama. Pronto, olha aqui o ouvinte dando um exemplo de uma rola beba. Marcelo Crivella. Aquele homem demonstrou capacidade de ser prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro? Nenhuma. Mas não tinha a menor aptidão. Aí o povo elegeu, deu no que deu, né?
você parece que vê escrito na testa do sujeito assim que ele não tem capacidade. Jair Lucena, boa noite. Boa noite, meu amigo, que encontra-se agora em Vitória da Conquista, na Bahia. Pessoal de Vitória da Conquista, boa noite. Boa noite para Edivaldo Alves, no residencial Portal, ou bairro Portal, aqui em Campina Grande. Sueli Policarpo, Fefé Cavalcante, Lídio Meira. Boa noite também para Arlindo Nóbrega, em São Paulo, na capital paulista. Ele sempre está acompanhando o nosso programa. E o Bebeto, lá da região de Cuité, também chegou por aqui. 6h37 agora. Olha, eu tenho certeza absoluta que o que eu vou dizer agora sobre uma situação que a moça mandou aqui para mim vai desagradar um monte de gente pessoas que pensam diferente. Mas uma coisa é você querer que as coisas sejam como você quer. E outra coisa, no singular, é as coisas, ou são as coisas como elas são. Vocês estão entendendo? As coisas não são como a gente quer, ou como a gente queria que fosse. Elas são do jeito que tem de ser. Olha esse exemplo aqui. Qual é o órgão, em qualquer estado do Brasil, ou no Distrito Federal, que esteve mais nas páginas policiais em todos os tempos? É difícil saber disso? Não é. Departamentos estaduais de trânsito. Todos eles, em todas as unidades federativas, tiveram ou têm problemas sérios. Funcionário corrompido, funcionário entrando em esquema de legalizar carro roubado, esquema para atender pessoas que chegavam depois, em detrimento daquelas que chegavam primeiro, peixada com despachante. Vocês sabem a máfia que existia em alguns e que existe ainda hoje em alguns departamentos estaduais de trânsito. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Quem foi que iniciou esse arrosto de nó no Detran aqui da Paraíba? Para valer, porque outros governantes para trás, aqui ali, assim, mas não queriam mexer, uma casa de marimbondo e tal e tal. Quem foi que arrochou o nó nesse negócio? Ricardo Coutinho. Goste você ou não goste de Ricardo. Ele chamou o delegado da Polícia Federal, entregou o Detran, botou para dirigir ali, superintendente e tal, Ciretrans e tal, foi mudando o esquema, mudando, prendeu um monte de gente, demitiu um bocado, e João Azevedo agora deu continuidade. Aí veio a pandemia, que vocês sabem, né? Muita restrição, porque o Detran, quem já foi, sabe, eu já fui muitas vezes, você chegava no Detran, meu amigo, era um formigueiro humano, gente demais. Porque praticamente todo mundo hoje tem um carro ou uma moto, ou mais de um, e todos esses veículos precisam de regularização, aí um vende, outro compra, e lá vai transferir, vai para aqui, vai. Aí tem a história da habilitação, de carro apreendido, de moto apreendida, um rolo. Aí vieram as restrições da pandemia, vamos fazer o quê? Agendamento. O agendamento foi uma coisa que foi aprovada. Por quê? Porque evita fila, evita aglomeração. A última vez que eu precisei do Detran foi exatamente durante a pandemia para renovar a minha habilitação. Foi o que eu fiz. Fui no site do Detran, fiz o agendamento. No dia e hora que estava no agendamento, eu fui ao Detran. Cheguei lá, mostrei, está cansado, pois não, pode entrar. Não deu 10 minutos. Fizeram a fotografia, faz lá mesmo, colheram as impressões digitais na maquininha, a biometria, não deu 10 minutos, eu saí tranquilo, sem problema nenhum. Ou seja, o agendamento foi uma coisa que deu certo e que ficou, mesmo pós-pandemia. Ou você acha melhor chegar às 7 da manhã, 8, até mais cedo, como algumas pessoas chegavam, ficar até 2, 3 da tarde, aquele monte de gente, um bocado fedorento, um fumando, aí tem uma briga do outro, um dá um grito, outro, entendeu? Ou você chegar faltando 10 minutos para a sua hora, não é muito melhor? Eu vou ser atendido no dia 25 às 10h30 da manhã. É melhor para todo mundo, mas tem gente que não aceita, tem gente que não quer, tem gente que acha que é bom, é do jeito que era. Não é mais. As coisas vão acontecendo, Rodeval Martins, e a gente tem que acompanhar.
a evolução dos tempos. Mas eu fui procurado por uma senhora que disse que teve um veículo apreendido, ela ou alguém da família, não sei como foi esse nó, e, enfim, tentou liberar o veículo lá na Ciretran. E quando chegou na Ciretran, disseram, não entra, a mulher deu braba e foi para as rádios e reclamou e mandou um monte de gente para mim também e tal. E eu disse, olha, o erro já começa, olha aí, a pessoa já vai ficar com raiva. O erro começou quando o carro foi apreendido. Não digo, carro só é apreendido quando está irregular. Se o carro tivesse bem certinho, ou a moto bem certinha, eu duvido alguém apreender, mas não apreende de jeito nenhum. Mas digamos que por uma razão qualquer, que eu não sei qual é nem qual foi, atrasou o IPVA, não pagou isso, tinha uma restrição bancária da justiça e apreenderam. Para liberar um veículo hoje, só libera agendando. Não é mais fácil você agendar aí no dia e na hora certa do que chegar lá de supetão, aí chega e quer sair na hora, não sai mais. São as regras às quais a gente precisa se submeter. Só que tem gente que achava bom quando tinha o velho jeitinho. Aí hoje não tem mais. Quando você diz isso, Ave Maria, está contra e não sei o que, não. Tudo tem que ter regra, tudo tem que ter disciplinamento, tudo tem que ter ordem. Ou na sua casa não tem. Aí quando eu disse isso, ela pegou aí e foi embora. 6h42. Meu amigo Robson Lucas, o Detran só funcionava num expediente. Ricardo Coutinho botou para funcionar os dois. Olha, eu quando o Ricardo era governador, eu precisei de resolver uma questão no Detran. E aqui em Campinas eu encontrei uma certa dificuldade para resolver. O que foi que eu fiz? Porque aqui está tudo subordinado a João Pessoa. A gente não sabe que é assim? Um chefe da Ciretran aqui, ou de um posto do Detran, ele não tem autonomia para determinadas coisas. Ele vai até um certo limite. E isso também é certo. Restringir para que evite-se problemas como já houve. Não, até aqui eu vou, daqui para lá eu não resolvo. Tem que ser em João Pessoa. Aí eu disponho em João Pessoa. Entrei no meu carrinho e fui a João Pessoa. Quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido. Resolvi o que eu queria resolver numa manhã. Saí daqui 7h30, quando foi 9 e pouquinho eu estava lá. Já voltei para aqui 11 horas, 11h30, com tudo resolvido. Achei extremamente organizado. Aí eu vou reclamar de uma repartição que está tentando ajustar para nos proteger, para proteger a todos nós que temos veículos. Porque antes é o seguinte, roubavam um carro meu ou seu, escondiam numa casa, pegava aquele documento do carro, ou não tinha o documento quando o cara roubou o carro, pegava os dados aqui, tirava o chassi, aquilo que a gente sabe, no lápis, tirava um lápis grafite. Aí chegava lá no Detran, tinha um funcionário que fazia um documento daquele carro. Aí o ladrão danava-se daqui com o carro esquentado, como a gente diz. Isso acabou. Isso acabou. A máfia que tinha no negócio de carteira de motorista, que a gente sabe. 50 mil reais aqui no Amigão, dava 50 mil reais, não sei a quem saía com a carteira para dirigir até avião. Aí foram restringindo. Eu sei que aqui e ali ainda escapa alguma coisa, alguém ainda faz, mas para a vista do que era, meu amigo, melhorou 1000%. Quem reclama é porque gosta de coisa errada. Eu vou fazer aqui uma comparação também, não fiquem com raiva de mim e nem, tá? Olha só. É como o sujeito está enchendo a cara de cachaça, se embriaga completamente, um ou dois na moto, ou às vezes um cara pilotando de uma bichona na garupa, aparecendo a bundona assim quando dá o vento na saia, aí se esborracha em cima de um carro, ou bate noutra moto, ou escorrega e cai, machuca-se todo, aí chega no hospital de trauma, vem um SAMU, leva, quando chega no hospital de trauma, o bocão é maior do que o bocão daquele boneco que o Wilson Siqueira manda pra mim, morrendo de rir. Chega lá, quer ser atendido na hora. Já teve uns que partiram para bater nos médicos, nos maqueiros, nos enfermeiros. O bafo de cachaça no meio do mundo, quer mandar no hospital. Aí os caras dizem, tá. Isso foi lá, viu, o Araújo Neto? Foi lá na África do Sul. Aí eu conversando com um médico sul-africano, lá de Pretória. Aí eu disse, esse meu amigo, quando chega agora com bafo de leão, metido a brabo, fala perto da gente, é o bafo para cachaça pura.
Aí a gente bota numa tal de ala vermelha que tem lá em Pretória. Aí deixa 3 dias gritando com a fratura exposta, que é para passar o efeito do álcool. E aí o bichinho vai amansando. E acontece isso aí na África do Sul, acontece que é para ver se ele raciocina e evita sair depois na moto para encher a cara de novo e provocar mais um acidente. Porque pode ser que ele, enquanto está ali gritando com a dor, ele diga: rapaz, se eu fizer isso de novo, vier para cá, eu vou me lascar. Mas ele diz que nem sempre acontece, porque alguns já foram atendidos 3, 4 vezes, envolvidos que foram em 3 ou 4 acidentes, mesmo tendo sofrido e ficado internado mais de 1 mês no hospital. Vocês estão entendendo? Então o remédio é um castigozinho para ver se o sujeito se emenda. São 6h47, 18 horas e 47 minutos. Você está acompanhando o Cidade em Revista. O sujeito que se embriaga, sai, provoca acidente ou se envolve no acidente e chega no hospital cheio de bocão, querendo ser atendido na hora, cirurgiado na hora, e tudo do bom e do melhor, anestesia, vai ocupar o leito que poderia estar ocupado por alguém que adoeceu em casa, por um idoso que sofreu uma queda, que quebrou o fêmur, alguém mesmo que não seja idoso, que precisa de uma UTI, que tenha tido um AVC e tal. Aí vai o cachaceiro, o bigodete, cheio de bocão. Já teve, e mais, esse médico sul-africano me contou que às vezes quando se acidenta ainda telefona para um bocado de amigos que também estão de moto bebendo, aí chega o pelotão de moto, lá todo mundo brabo, querendo que atenda o amigo logo. Por isso que tem permanentemente uma guarnição policial nos hospitais aqui no Brasil, não é? E muitas vezes os seguranças ajudando, porque chega o cara bravo querendo entrar na frente de todo mundo e é obrigação de atender. Deixa gritando uns 3 dias para ver se amansa. É diferente, viu, do pai de família que está trabalhando, que está entregando comida, entregando encomenda, fazendo um serviço de mototáxi. Não é a esses aí que eu estou me referindo. Eu estou me referindo aos irresponsáveis que saem empinando moto, enchendo o rabo, como dizia Humberto de Campos, de cachaça, ou fumando maconha, cheirando cocaína, ou fumando crack, aí provoca o acidente, se envolve no acidente, chega no hospital cheio de bocão querendo mandar. Aí não dá, né, doutor? Tranca o bicho, dá um sossego ali, não deixa gritando lá. Na sexta-feira, a audiência do programa diminui. Pergunta aqui o ouvinte. Não, nem sempre. Hoje, por exemplo, eu estou olhando aqui no mapa, igualzinho aos outros dias. Não estou percebendo isso aqui. Anajás, no Pará, Esperança, Nova Floresta, Queimadas, Parelhas, Recife, Natal, Jardim do Seridó, terra onde o prefeito é Amazã, Vitória da Conquista na Bahia, Maceió, Guarabira, Borborema, Campina Grande lidera a audiência, Belo Horizonte está aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, olha só, Gravataí, também no Rio Grande, Pedra Lavrada, e bom, rapaz, Aracaju já falei, tem mais uma pessoa aqui. Nesse instante o mapa do Brasil mostrando, dá uma olhadinha, deixa eu ver, só não tem ouvinte agora no Centro-Oeste. Brasília, né, Distrito Federal, vamos considerar que está por ali. Muita gente por aqui, ouvindo o programa hoje. Muito obrigado a todos. Emanuel Ivan já ia levar falta, já estava com a caneta vermelha aqui para botar na caderneta e chegou. Debeto está perguntando se aparece. Referente a Cuité, deixa eu olhar aqui direitinho. Está aparecendo aqui Pedra Lavrada, será que é o teu, hein? Pocinhos, Maceió, Guarabira, Parelhas, Anajás. Não está aparecendo Nova Floresta e Pedra Lavrada, não está aparecendo como Cuité, não. Mas é, como eu disse, questão de localização das antenas aí. Acho que ele mostra aqui pelo sinal da antena de celular.
18 horas e 51 minutos, faltam 9 para as 7. Eu estou em Pocinhos, estás me vendo? Não, vendo não. Eu estou sabendo que tem gente de Pocinhos aqui porque aparece o nome da cidade. Agora não dá ainda para ver, não. Agora são 6h52 na Paraíba. Eu queria comprar, o ouvinte escreveu aqui, eu queria comprar uma pistola 45, e agora? Você compra na Feira da Prata no domingo de manhã. O povo não diz que vende, né, na Feira da Prata. Diz que de segunda a sábado é no calçadão da Cardoso Vieira. Você compra todo tipo de arma. Eu nunca vi ninguém vendendo. Eu perguntava a Juarez Amaral: Juarez, tem. O cara disse: no calçadão você compra tudo. Sim, mas onde é? Disse: não, é só você dizer que quer que aparece. E Juarez ia todo dia, né, no calçadão. Aí outro disse a mim: no domingo é na Feira da Prata. Aí eu já fui uns 5 domingos para a Feira da Prata. Aí, uma dificuldade, parei o carro lá no Hospital João 23, desci por ali, subi e tal, rodei a Feira da Prata todinha. Aí vi galinha, vi queijo, vi passarinho, tartaruga, jabuti, tudo no mundo, laranja, roupa, mas não vi arma de fogo para vender. Mas os caras dizem que tem, né? É que eu vou fazer. Meu amigo Aloysio Dejan está mostrando aqui os pais de Zé Roberto. Zé Roberto era meu irmão de arma. Cláudio Barbosa de Esperança. Boa noite, Cláudio. Alexandre Gomes do Amapá. Casa de shows, motel, bares, boates, cabarés, estádios de futebol. O lugar que dá mais briga é o hospital. E é verdade. Por causa disso que eu estou dizendo. A falta de educação das pessoas. Ela chega no hospital, meu amigo, mal bocão do mundo. É brincadeira. Ah, meu Deus do céu, eu fico só olhando, viu? Marcos Farias de Esperança. Paulo, você já viu na imprensa a notícia de que uma moto bateu num carro? É muito raro, viu, Marcos? Já vi, mas é muito raro. Só dizem que é o carro que bate na moto. Aqui e ali tem um se esborrachando no carro, mas mesmo assim, quando ele atinge o carro e fica debaixo do carro, ou morre ou está lá gritando, ainda chegam outros motociclistas para dizer que a culpa foi do motorista do carro. É impressionante. Danada Emanuel Erivan mandou aqui. Erivan, é mais ou menos por aí. Geograficamente você está muitíssimo bem localizado. O doutor Gildo Lima do Nascimento, junto com o Gustavo, que eu chamo Gustavo de Gildo, é o genro dele. Os dois acabaram de abrir, um abriu uma verdinha e o outro abriu uma boêmia. Aí estão me fazendo inveja aqui, porque na hora do programa eu não posso ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. São 6h54. Vamos ver se a gente faz isso amanhã, né, Gildo? Dependendo das conjuminências, como dizia o saudoso coronel Ludogério. Agora são 18h55, faltam 5 para as 7. É engraçado esse negócio de hora, né? Você sabia que a maior parte das pessoas que está matriculada hoje no ensino fundamental e até no ensino médio não atinou uma expressão que era utilizada pela minha avó, que a hora tem 60 minutos, sabia disso? Parece uma coisa boba, besta, banal. Boa parte da juventude hoje não sabe que a hora tem 60 minutos, nem que um metro tem 100 milímetros, nem que 1 quilo tem 1000 gramas, nem que uma arroba tem 15 quilos. É engraçado. Mas isso não tem importância na vida, não. Hora não tem. E se a menina perguntar, hein? Você está na média, está abaixo da média ou está acima da média? Aí o cara também não sabe o que é média e não vai saber responder. Entenderam como é que é? Eu sugeri ontem na televisão e vou sugerir aqui no rádio que vocês procurem aí na internet, como dizia, era Lula quem dizia ou era Bolsonaro nos debates? Acho que os dois falaram isso. Dê um Google aí, coloque aí, meu amigo e minha amiga, o nome do diretor do Porto Digital, que tem sede lá em Recife.
É Silvio Meira, salvo engano. Ele foi entrevistado ontem lá na TV, na Rede Ita, na Itararé. Procure saber a opinião desse cidadão sobre o ensino brasileiro, em que nível nós estamos. O que é que sai das nossas faculdades, das nossas universidades públicas, hoje em dia, e de algumas particulares? O que é que o ensino médio brasileiro está entregando às universidades? O que é que o fundamental está entregando ao ensino médio? E o que é que as universidades, especialmente as públicas, com as raras e honrosas exceções, estão entregando no mercado de trabalho? E se essas universidades cumprem o verdadeiro papel, tá, de ensinar, de fazer pesquisa e de ter sua extensão? E se o que elas estão produzindo, de algum modo, tem sido útil à sociedade? O que é que a universidade brasileira, no geral, tem produzido que sirva para mim e para você? Vamos dar uma pesquisada aí para a gente saber? Às 18h58, faltam 2 minutos para as 7 horas na Paraíba. Mas a Polícia Federal prendeu ontem à noite, na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, um cidadão que estava naquela confusão do dia 8 de janeiro lá em Brasília. O nome dele é Diego Ventura. Segundo os dados policiais e do Ministério da Justiça, bem como do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esse cidadão foi um dos líderes daqueles ataques lá do 8 de janeiro. Era uma das lideranças do acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília. É um cidadão que tem 38 anos de idade, ficou conhecido entre os militantes da chamada direita radical como Diego da Direita Lima Campos. É um movimento bolsonarista lá de Campos dos Goitacazes. Após a derrota de Jair Bolsonaro, o Diego Ventura tornou-se uma das lideranças do acampamento montado em Brasília. Em dezembro do ano passado, poucas horas após uma bomba ser desarmada naquele caminhão de combustível lá em Brasília, Ventura foi detido pela Polícia Militar a caminho do Supremo Tribunal Federal. Ele estava com um grupo que levava estilingues, baleeiras, rádios, comunicadores e uma faca. Apesar da tensão do dia e dos objetos portados, a polícia soltou todo mundo naquela oportunidade. 2 semanas depois, no dia 8 de janeiro, Ventura participou da invasão ao Supremo Tribunal Federal. Vídeos obtidos pela imprensa e pelas autoridades policiais mostram o senhor Ventura chutando grades de contenção do lado de fora do Supremo e comemorando o que chamou de missão cumprida já dentro do prédio invadido e depredado. Junto dele estava uma senhora de nome Ana Priscila Azevedo, também considerada pela Polícia Federal como liderança nos ataques do 8 de janeiro. Conhecida entre radicais bolsonaristas, Ana vinha divulgando áudios e vídeos em que pregava a tomada dos 3 poderes no dia 8. Desde o dia 10 de janeiro, ela está na cadeia. E onde é que o Ventura foi preso ontem à noite? Ele estava foragido, mas participava de um evento chamado Assembleia Nacional da Direita Brasileira. Um vídeo divulgado pelo WhatsApp mostra o deputado federal Zé Trovão, lá de Santa Catarina, convocando para o evento. O deputado também dá o número de telefone de um dos organizadores de nome Diego. Em outro vídeo, o organizador Diego é apresentado como um grande patriota. O número está inativo desde a prisão de Ventura. Outra organizadora diz que acredita que se trata do mesmo cidadão. Olha, o fato é o seguinte, os caras pisam na bola também, não é, Beto Farias? Beto botou aqui assim, e Lula ainda vai acabar com as escolas militares. Sim, tem até uma notícia aqui
esse decreto já foi publicado hoje no Diário Oficial da União. É que hoje em dia, minha gente, só quem consegue se esconder no mundo é Antônio Ais, aqui da Brás Company, ele, a mulher e os filhos. Porque qualquer pessoa no globo terrestre, se tiver um celular, um laptop, um computador, uma rede social, qualquer coisa é localizada. A única forma de você não ser localizado é você se isolar do mundo dessa forma. Não comprar uma passagem aérea, não comprar uma passagem de ônibus, nada. Ou seja, fazer uma documentação toda falsa, com outro nome, com outros dados de nascimento, de CPF, tudo fictício. Porque qualquer coisa, onde quer que você passe, usou um cartão de crédito, comprou um chip de celular, cadastrou, usou uma rede social, vão lhe localizar na hora. Aí os caras dão bobeira, né? Vai para a rede social, convocar para o movimento, estando procurado pela polícia. Aí é brincadeira, né? Está aqui, a propósito do que mandou o Beto Farias, está lá em São Luís do Maranhão, o governo federal publicou o decreto que revoga o programa de escola cívico-militar. Saiu hoje no Diário Oficial da União. Com esse decreto, o Ministério da Educação tem até 30 dias para propor um plano de transição para o término das atividades. A medida ainda será discutida com estados e municípios. Aqui na Paraíba, Cabedelo e Santa Rita já disseram que vão manter as escolas. O que é que nós vamos fazer? Vários governadores já disseram também que vão manter, mesmo governadores que não são considerados de direita, como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diz que vai manter, porque a escola é boa. Então, se a escola é boa, não interessa se a ideia foi de Bolsonaro, de Paulo Roberto, de Gustavo, não interessa. Mas aí deu inclusive uma briga de Jean Willis com Dudu Leite, por conta disso, que o Jean Willis escreveu nas redes sociais que o governador gaúcho, apesar de ter um marido, diz que fica doido quando vê um homem fardado, de guarda noturno a general, não pode ver uma farda. Aí um está processando o outro, uma confusão danada, porque o governador gaúcho disse que vai manter as escolas cívicos militares que existem lá no estado do Rio Grande. Beto Farias disse que no Brasil todo são mais de 15 mil alunos nessas escolas. Escola boa hoje no Brasil é a que não presta, né? A que é boa o pessoal quer acabar. 7:02 na Paraíba. Cada uma que chega aqui, o teu filho é mais bonito do que tu, a moça está dizendo. É claro, a gente coloca no mundo coisas, né? Se a gente puder fazer melhor do que somos, fazer o quê? Quer comparar o cara que está com 20 anos com o que tem 35? O mais novo, o carro mais novo é mais bonito, né? Tal. Mas pelo menos ela não disse que eu sou derrubado, não. Só fez dizer que meu filho é mais bonito do que eu. Tá bom. Não está dizendo que eu sou bonito também. Obrigado pela parte que me toca. Você sabia que 4 em cada 10 paraibanos estão pendurados, de algum modo, devendo? Não, devendo praticamente todo mundo está. Eu devo, tu deves, ele deve. Esses dados aqui são de pessoas que estão com as contas atrasadas, ou seja, com o nome sujo, né? Como nós costumamos dizer. 4 em cada 10 paraibanos estão enrolados por aí sem poder pagar as contitas. É muita gente, não é? Mas desde segunda-feira que está vendo aí o desenrola. Vamos desenrolar, negociar, vamos. Para limpar o nome. Então, se você tem em números redondos 4 milhões de paraibanos, pega 40% aí, 1.600.000 paraibanos aí negativados, sem poder comprar nada, em números redondos. É muita gente. Agora, curioso é que alguns devem menos de R$100. A gente viu aí, o governo mandou, pelo menos os bancos oficiais e os bancos particulares que estão aderindo ao programa, retirar de imediato dos órgãos que negativam, não é? Os CPFs de quem está devendo abaixo de 100. Não é perdoar,
é limpar logo o nome e aí vamos negociar, dividir em 10 de 10, perdoar metade, mandar pagar 50, alguma coisa assim. É impressionante, né? Como R$20, R$50 para algumas pessoas é muita coisa, né? É assim. São 19 horas e 5 minutos agora na Paraíba, 7h05. E você acompanhando Cidade em Revista, que é esse resumo das principais notícias das últimas horas. Uma informação que eu recebi hoje à tarde é que a esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, Amanda Rodrigues, ela foi nomeada para um cargo no Ministério da Saúde, ou seja, um cargo no governo Lula. Não tenho exatamente aqui qual é o cargo, nem quanto ela vai ganhar, mas já faz algum tempo que a Amanda está morando em Brasília, na companhia do esposo. Falei com o Ricardo Coutinho faz uns 10 dias e ele está assim morando na capital federal. Sete horas e 5 minutos, vamos fazer aquela tradicional pausa para mensagens importantes que nós temos aqui. E na volta dessa pequena pausa, a gente vai apresentar a coluna política, o bate-papo desta sexta-feira com a Anchieta Araújo e também, meus amigos e minhas amigas, outras questões que estão sendo enviadas pelos ouvintes espalhados pelo Brasil. 7h05. Sancionada a lei que prorroga a possibilidade de dedução no imposto de renda de doações feitas a programas voltados a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Para as pessoas físicas, a dedução pode ser estendida até 2025. Para as empresas, o abatimento vai até 2026. A regra vale para doações ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande Lagoa Seca e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. Foi sancionada a lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestantes na rede pública de saúde. A lei inclui o ecocardiograma fetal no pré-natal e exige 2 exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação. Em caso de risco à gestação, o médico deverá encaminhar a gestante para tratamentos adequados. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite.
Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção. Realização funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h10 na Paraíba, pontualmente 7h10 agora. Mudamos para 19h11 na Paraíba. Na hora de pintar alguma coisa em sua casa, na sua empresa, preocupe-se apenas com a cor da tinta. A qualidade eu recomendo. Tintas Lux, de Campina Grande para todo o Brasil. Vamos à coluna política de hoje, bate-papo com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita. É o programa Em Dia, cuja coluna você acompanha agora. Já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui ao vivo, nesta sexta-feira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Sexta-feira sossegada. Até agora tá. Notícias boas. Cheio de boas notícias. Boa notícia, né? Tem algumas pessoas que não estão recebendo a sexta com muita tranquilidade, não, porque já teve prisões hoje por aí, né? Então, a sexta é Polícia Federal batendo na porta da gente 6 horas da manhã. Que é a hora dela, né? 6 horas da manhã, né? Quando o sino da igreja bate 6 horas, o pessoal chega, quer nem saber. Sério. Pois bem, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele conversou com Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, e disse: querido Valdemar, alugue outra casa para que eu more com a minha família em Brasília. A atual casa, que aliás custa R$12 mil mensais, ao partido, uma mansão, né, em Brasília. O Bolsonaro disse que não atende às necessidades, porque não tem um escritório para ele e outro para a dona Michele. Segundo ele, precisa ter ambientes para receber os convidados, despachar com assessores e tal, e a mansão não tem, não. Mas Valdemar foi procurado pela imprensa. Você sabe que isso repercute imediatamente na mídia. Aí disse: mas presidente, R$12 mil, uma mansão, Bolsonaro ainda está reclamando. Valdemar disse: meu filho, o partido tinha 30 e poucos deputados, agora tem uma centena, 100 deputados, graças a Bolsonaro. Tudo que esse homem pediu ainda é pouco, porque o fundo partidário e o fundo eleitoral foram engrossados em bilhões por causa de Bolsonaro. Sim, então, vai atender sem maiores problemas. E Valdemar Costa Neto confirmou ontem à tarde a expulsão daquele deputado Yuri do Paredão, que fez um L junto com o ministro de Lula. Lembra daquela história? Foi confirmada a sua expulsão do Partido Liberal. Tem mais condição, né? Por ali estava realmente claro que ele estava também provocando para sair, para ser expulso. Ele estava muito preocupado. Tanto que quando saiu da reunião com o Valdemar, ele próprio, Yuri, deu entrevista: não saí, estou saindo, estou expulso, tal. Vamos seguir com a vida. O presidente Lula deve se reunir, se já não se reuniu agora de manhã, extra agenda, com Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Mas vamos ver a agenda do presidente Lula para hoje? Poucos compromissos nesta sexta-feira. A agenda oficial mostra isso aqui. Às 9 horas, o presidente recebeu o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o nosso simpático Luiz Mercadante, que é o presidente do BNDES. Nesse despacho aqui, Bolsonaro, ou melhor, Mercadante, disse a Lula que a ideia de financiar 156 carros de combate, tanques de guerra, fabricados aqui no Brasil para a Argentina, parece que gorou, porque o presidente da Argentina queria que aquelas viagens dele para cá, entre outras coisas, quer dizer, o país passando fome, a economia furada, a inflação de 100% ao ano, e o cara querendo comprar 156 tanques de guerra aqui no Brasil. Rapaz, isso é um negócio sensível. E queria que o BNDES financiasse. Aí foi que Fernando Haddad entrou no circuito e disse: não dá para fazer isso. Não, vamos para o BRICS falar com o Dilma, mas a China não deixa, não. Também não, e parece que gorou essa história.
Depois o presidente da República recebeu Renan Filho, Renanzinho, que é o ministro dos Transportes, e agora ele lança o programa de ação de segurança, assinando vários atos lá no Palácio do Planalto. Entre esses atos está um que agora veta completamente a possibilidade de compra de pistola 9mm, daquela que Reginaldo tem duas, lá no sítio Maracajá, em Queimadas. Lula resolveu, junto com o Flávio Dino e com o pessoal da segurança, que essas pistolas agora, quem tem, quem comprou, não vai tomar. Daqui para frente, só forças de segurança é que vão usar a pistola 9mm. Aquela história de caçadores, atiradores, colecionadores, não pode mais. Tem várias outras coisas aí com relação à arma, clube de tiro. O governo não quer mais que clube de tiro funcione às 24 horas. Tem uma série de hoje nessa história de clube de tiro. Exatamente. Isso tudo está nesses decretos que o presidente Lula está divulgando hoje, sexta-feira. Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu entrevista e disse que aquela história de arrecadar 15 bilhões de reais por ano, nós falamos ontem aqui, com a história das apostas esportivas, parece que vai gorar. Por quê? Num outro levantamento mais aprofundado, os assessores de Haddad chegaram à conclusão de que vão arrecadar no máximo 2 bi. Mas mesmo assim é muito dinheiro, né? 2 bilhões. Mas estimavam em 15, quer dizer, tudo é superestimado. Mas é muito dinheiro. E vai ser assim. As bancas das apostas, as empresas que cediam, essas bets que a gente vê todo dia por aí, elas vão recolher 16% do valor apostado de impostos para o governo federal. E o ganhador, o sujeito que ganhar, paga 30% do prêmio também de impostos. Aí o governo vai arrecadar. Quanto mais o povo apostar, melhor. Mais dinheiro para o governo. Vai entrar. Hoje também em Brasília se falou muito e essa possibilidade de reunião do presidente da República, Lula, com Arthur Lira, é exatamente para a definição daquele pessoal do Centrão que vai ocupar postos importantes, ministérios, diretorias, enfim. A última informação do Palácio do Planalto dá conta de que Lula iria, ou já pediu a Arthur Lira, que o Centrão indique 2 mulheres. Uma para ser presidente da FUNASA, presidente nacional, e outra para substituir Maria Rita Serrano na Caixa Econômica Federal. Porque a repercussão da saída de Rita é muito ruim. Lula está tirando tudo que é mulher do governo, vai tirar a Namusa e tal. Então Lula pediu ao Centrão e vai pedir a Arthur Lira para indicar uma mulher para a FUNASA, que estão querendo assumir ou reassumir a FUNASA, você sabe, e também para a Caixa Econômica Federal. Entrevistada agora de manhã, dona Rita Serrano disse: olha, eu estou trabalhando, mas é chato, todo dia eu abro jornais, vou à internet, quando eu olho um portal, Rita vai cair, Rita vai sair. Ela disse: mas eu estou trabalhando, o cargo é de Lula, a hora que ele quiser ele tira. Não é assim? Romero Rodrigues bateu o martelo, fica no Podemos, depois que Rui Carneiro disse que permanece no partido. Agora foi a vez do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que está aí todo feliz, né? Romero tá tudo que é notícia. É a noiva do momento, né? É o sujeito mais procurado hoje da política. É a noiva da política paraibana, é ele. Da política, é Romero Rodrigues. Então ele vai ficar no Podemos porque é muito bem tratado pela direção nacional, deve ser o líder do Podemos na Câmara dos Deputados e tudo isso conta, né? E ser líder de partido na Câmara Você sabe que a gente já tem aí Hugo Mota, já tem Efraim Filho, esse pessoal todo, e quanto mais pessoas, bancada que se chama, quanto mais pessoas do Estado ocupando cargos importantes, isso é bom para qualquer unidade federativa. Para a nossa Paraíba não seria diferente. Alguns revertem, como gostava de dizer o saudoso Humberto de Campos, isso em benefícios para o seu estado de origem, outros nem tanto. Mas importante, é melhor você estar liderando, é melhor você estar na mídia com boas notícias do que com notícias ruins. Isso é normal. A reunião de ontem em João Pessoa está dando o que falar. Diz que o prefeito Cícero Lucena disse: eu não troco nem os óculos, eu não estou nem aí. Mas o fato é que Nilvan Ferreira reuniu-se com Efraim pai e Efraim filho. Conversaram durante 2 horas. E Nilvan disse que ninguém acertou nada, mas as portas estão abertas. Porque ele sabe que não terá mais condição de trabalhar com o Wellington Roberto no Partido Liberal. Nem ele, nem o Cabo Gilberto, e muito menos Valber Virgulino. O problema todo é: o partido liderado por Efraim, que é a União Brasil, está indo de mala e cuia para a base de Lula. E se Nilvan for, vai bater palma também para o presidente da República. Nilvan é o maior bolsonarista do estado da Paraíba. Quer dizer, ainda é, né? Então tem muita gente especulando isso aí.
Rapaz, é muita coisa de xadrez, né? Muito. Se analisar dos últimos tempos, essas histórias... Não tem no mundo quem decida o que vai acontecer amanhã. É muito complicado, né? Você fica pensando, mas como é que vai ser esse palanque em Campinas? Como é que vai ser esse palanque em João Pessoa? Qual é a próxima notícia que a gente vai dar aqui, né? Mas tudo isso faz parte, né? Deixa o pessoal conversar. Deixa o pessoal conversar. Político que é político, ele tem explicação para tudo. Para o acontecimento de ontem, para o de hoje e para o que ainda vai se verificar. Tem uma coisa preparada também. Pode acreditar. Vamos para a boca maldita de hoje. Meu amigo, o calçadão da Cardoso Vieira ferveu hoje. A partir de uma sequência de fotos que o pessoal mostrava lá. Porque um bota no celular, o outro coloca, aí um mostra, aí tem o mais velhinho que não vê direito, aí bota a lupa, bota aí, olha, então. Foto 1, vamos olhar. Vamos embora. Quem é essa figura da foto 1? Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, algemado, conduzidos por agentes federais e por policiais penitenciários para uma daquelas audiências. Isso já faz algum tempo, né? Vamos para a foto 2. Vamos lá, foto 2. A qualificação, aquela foto horrorosa que o sujeito tira quando está preso com altura, de perfil, de frente e tal, foto 2. Aí agora o que é que vai acontecer? Veja só, foto 3, olha como ele está hoje. A maior alegria do mundo, está aí ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, tá vendo? E sabe o que é que vai acontecer agora, que a gente ainda vai mostrar na foto 4, deixa eu dizer logo o que é. Serginho vai ser homenageado por uma escola de samba do Rio de Janeiro. Eita, e ele está ensaiando aí? Tema do samba enredo, olha o ensaio na quadra da história. Samba no pé. Então, esse país realmente, se não existisse, teria que ser enredado. O sujeito foi condenado a 435 anos de cadeia. 435. Dizem que hoje é o maior influenciador digital. Virou influência. Influenciador digital. Imagina a influência que ele exerce diante das pessoas. E uma escola de samba resolveu fazer o samba enredo temático falando sobre as obras de Sérgio Cabral. Não, realmente é algo a ser estudado. Olha, eu até escrevi hoje, estava no blog camisa10.net.br, que ninguém fique ferido, que nem a autoridade fique chateada. Eu não tenho a intenção de ferir susceptibilidade de ninguém. Agora, era para surgir uma autoridade nessa hora e dizer, peraí, já é exagero, é deboche. É deboche, não dá, né? Que exemplo para a juventude brasileira. O sujeito está dizendo, roubou, foi condenado a esses anos todos, e está aí, eu vou roubar também. Volta para até que é um herói. Está aqui, é um influenciador digital. Quando eu vejo esses influencers por aí, dos quais a Anchieta falou, eu fico imaginando, meu Deus, que tipo de influência esse pessoal exerce para com a nossa juventude. Terrível. A maioria só influência. Não, só coisa ruim. É isso, Anchieta. É isso aí, Paulo. Bom fim de semana. Bom fim de semana para nós. Pois é. Foi a coluna de hoje, bate-papo com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita de televisão, a nossa coluna política. São 19 horas e 22 minutos, agora na Paraíba. Muitas mensagens chegando por aqui. Marcelo de Almeida mandou uma, Alexandre Gomes lá do Amapá mandou outra, Erenilton de Jesus pergunta se o pessoal sabe o que é uma braça de terra. O cara não sabe o que é 1 metro, meu amigo, vai saber o que é uma braça. Walter Carneiro, Paulo, a diferença entre moda média e mediana quase ninguém sabe, é vero. Amância Araújo, meu ouvinte lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Paulo, boa noite, está fazendo frio aí em Campina? Aqui em Conquista, nesse momento, no jardim da minha casa, 14 graus, bairro de Candeias. Tem bairros mais frios ainda aqui em Vitória da Conquista. Um abraço para você, Amâncio, para o Bruno Cavalcante também. Flávio Meira Lima. Se o casal Antônio Neto Ais e Fabrícia não estiverem em um condomínio fechado de algum paraíso fiscal, eles foram abduzidos por algum disco voador, não duvido nada. Luiz Rocha, meu amigo oficial de justiça, não basta não estar devedor, tem que ter o score junto à Serasa, né? Hein, Beto? Doutor Horácio Ferreira de Melo Júnior, muito obrigado. Arimatea Neves em Esperança também, obrigado pela audiência. Jailma Mendes, boa noite. Wilson Siqueira perguntou se eu estava roendo hoje. Ele disse que a rádio tocou muitas canções de Roberto Carlos. Meu amigo, essas músicas vão para o Radiosnet. Eu faço apenas a seleção.
a mistura das músicas, em que hora vão ser tocadas, não passam nem por perto de mim, é tudo feito lá. E isso ainda vão para um servidor nos Estados Unidos, para poder. É um processo danado. Paulo Roberto, Ricardo Coutinho se mudou de Malicuia, faz tempo já que ele está em Brasília. Nomeação à vista. A esposa dele já foi nomeada, né? Já está trabalhando no Ministério da Saúde. Hoje em dia, Paulo Roberto, a moça fala com um cara pela internet, no outro dia vai morar com ele. Temos vários casos aí, né, de morte, de ferimentos graves, de cárcere privado. O pessoal doido mesmo. Uma moça que sai de um estado distante, sai do lugar onde ela mora para um estado distante, para se encontrar com um cara que ela nunca viu pessoalmente, não sabe o que o cara faz, de onde veio, se é bandido, se não. Isso é uma, como dizia o velho Jorge Marral, isso é uma loucura banal. É o mundo de hoje. 15 quilos de cocaína apreendidos na BR-101, altura de Caaporã. Soubeste? Soube, meu filho. 15 quilos de cocaína, para o cara dar gastar isso, usar isso de fungada em fungada. Cocaína ninguém mastiga, ninguém faz suco, né? O cara cheira, joga aquilo, suga pelas narinas. Imagina só, para chegar em 15 quilos, como deve ter gente consumindo essa droga aqui no Brasil. O que será de Araújo Neto, Paulo Roberto? Amaury Júnior está deixando a Rede TV depois de 21 anos. Aí Araújo é telespectador de Amaury Júnior. Eu sei que ele gosta de Luciano Gimenez, isso aí ele já me disse. Por que fulano de tal fala tão mal do prefeito Bruno Cunha Lima? Ele botou aqui o nome da pessoa, eu vou dizer, é falta de carvão, amigo velho, sabia? Essa tática vem do tempo de Assis Chateaubriand. Chateaubriand, ele elegia ou derrotava políticos na época, no auge dos diários associados. Aí o político que não chegasse para pagar os associados o que ele queria, ele descia a ler, e ele nem conversa. Aqui, o discípulo de Chateaubriand que eu conheci foi o saudoso Marconi Góes de Albuquerque. Marconi Góes, ninguém se elegia governador da Paraíba sem beijar a mão de Marconi Góes antes, pela força dos diários associados na Paraíba. Não era brincadeira não. Jornais impressos, Diário da Borborema e o Norte, 2 emissoras de televisão, TV O Norte e TV Borborema. Ainda tinha a Rádio FM O Norte, a Rádio Borborema e a Rádio Cariri. Ave Maria, o povo tinha um medo danado de Marconi Góes, que era o nosso Chateaubriand, Tupiniquim, né, Abílio José? Aí agora aqui alguns estão se achando eminência parda de Assis Chateaubriand. Então isso aí, o Arthur Vieira, você que perguntou, é porque Brunão não se confessou, sabe? E Bruno, eu conheço Bruno desde menino e ainda mais depois que ele virou vereador e deputado e agora prefeito. Bruno não cede a esse tipo de safadeza não, de chantagem de jeito nenhum. Ele pode falar o dia todinho, tá nem aí. O que é mais que eu tenho aqui? Por onde anda Abílio José a essa hora? Vem sobrevoando Arapiraca, está perto de Arapiraca, entre Penedo e Arapiraca. Deve estar se dirigindo aqui a Campina Grande. O que é que eu tenho mais? A Rede Record acabou com o departamento esportivo. É a crise. Demitiu várias pessoas, inclusive Roberto Tomé, que é um grande profissional. Você tem razão sobre o ex-condenado no Rio de Janeiro. O que é que vai fazer? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha aqui o que o Gregório mandou. Araújo Neto e Luciano Gimenez. Ela diria, como assim, Araújo? Luciano Gimenez, meu Deus do céu. Mas Araújo já está usando o direito de resposta aqui, viu? Fala para o Moreno aí que Amaury Júnior vai ser substituído. Aí ele botou o nome aqui de uma figura. E o Wilson Siqueira
Me diz aqui que Araújo já reservou um camarote para ele, Wilson Araújo Neto e Dr. Gildo Lima do Nascimento no show de Ney Matogrosso. Quem vai fazer a preliminar de Ney Matogrosso? Será que é o velho Tan, Alexandre Tan? Depois confirma aí, Wilson Siqueira. Paulo Roberto, eu não vi mais a ministra Margarete Menezes. Cadê ela? Meu amigo, hoje, na solenidade de manhã, no Palácio do Planalto, eu vi. Margarete estava do lado de Lula, alegre, feliz. Ministro da Cultura, rapaz, não é qualquer uma, não. Nessas viagens internacionais, as primeiras viagens ela foi, né? Aí Lula dizia, companheira Margarete, cante Faraó pra mim. Aí Margarete ia cantando para animar dentro do avião. É uma burocracia para liberar veículos no Detran? Meu amigo, burocracia. É só você não deixar o seu veículo ser apreendido. Anda em dia com tudo direitinho, ele não vai ser apreendido nunca. Agora, quando vai, isso é uma espécie. Eu não vou dizer que o Detran quer fazer isso, né? Mas eu vou considerar que, digamos, a burocracia existente é para que você nunca mais deixe o seu veículo ser apreendido, para aprender. Eu acho, né? Ninguém me disse não. São 19 horas e 30 minutos na Paraíba, pontualmente 7h30 agora, pelo nosso reloginho aqui da Camisa 10 FM. Eu lembrei agora de vários treinadores de futebol que eles dizem assim, né? Goleiro, quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois, não é assim? E pode se machucar. A qualquer momento ali um goleiro, num lance qualquer, se machuca e complica, né? Isso é como computador, não tem quem evite. Eu trabalho aqui com 4 computadores. Aí, antes do último intervalo aí que a gente fez, do intervalo das 7h20, 7 e pouco, o que foi que aconteceu? Um computador parou de funcionar. De repente assim, trava e para. Aí você imagina se eu tivesse só ele, tinha parado o programa. Mas aí você tem que ter 2 ou 3 ou até mais ligados, porque se um não vai pifar todo mundo numa hora só. Então você tem que ter a reserva técnica se quiser fazer o trabalho como deve ser feito. O ouvinte pergunta se eu tenho pistola 9mm. Não tem não. Calor extremo é explicado de que modo? Meu amigo, o tempo, né? Dizem que é a ação do homem. Dizem. Outros dizem que não tem nada a ver. É o sistema solar mesmo, né? A rotação da Terra, fenômenos climáticos que acontecem, como é o Ninho, Laninha. Sinceramente, essa semana eu vi uma declaração, até falei aqui para vocês, do ministro da Agricultura do governo Lula. Eu imaginando se uma declaração dessas tivesse sido dada pelo ministro da Agricultura de Jair Bolsonaro, que era o Ricardo Salles. O Ricardo Salles era meio ambiente, né? A Agricultura era a Tereza Cristina. Então imagine se fosse a doutora Tereza Cristina, que elegeu-se senadora, se fosse ela que tivesse dito isso no governo Bolsonaro. Sim, mas o que foi que o ministro de Lula falou? Ele falou que é balela, olha só, essa história de que o Brasil contribui com o problema climático do mundo, enchentes, secas, incêndios, quando desmata a floresta amazônica. Ele diz que é conversa fiada. Ele diz que a poluição atmosférica é feita pelos americanos e pelos europeus, que ficam produzindo energia através de termoelétricas, queimando carvão mineral, queimando pneu velho, combustível fóssil, óleo diesel, para produzir energia. Mas o que foi que a gente ouviu o tempo todo? Ave Maria, queimou um pé de cipó na Amazônia, aí vai ter incêndio no Canadá, vai ter enchente na Indonésia. Não era assim? Agora parece que não é mais não. A propósito da notícia que está aqui nas agências internacionais,
Não é coincidência que grandes áreas da Ásia, Europa e América do Norte sejam alvo do calor extremo ao mesmo tempo. Forças da meteorologia poderosas se combinam para criar condições em todo o planeta e é improvável que haja alívio das temperaturas escaldantes tão cedo. Estão vendo aí? A mudança climática está no centro do que leva as temperaturas a novos recordes, mas há fatores por trás disso. Devido à maneira como a Terra e a atmosfera estão conectadas, o clima em um local pode influenciar as condições de outro, lá do outro lado do planeta, com zonas de alta e baixa pressões ajudando a criar correlações. O fenômeno é chamado por meteorologistas de teleconexões e tem a ver com a forma como o ar se movimenta pela atmosfera. Estão vendo? Essas zonas de alta e baixa pressões trazem o calor para algumas áreas e inundações para outras. Frequentemente os sistemas se espalham pelo globo terrestre, mas agora o carrossel não está se mexendo. Está consolidado há semanas e as previsões mostram que vai continuar assim. Culpe a corrente de jato, o rio sinuoso de vento que circunda o globo e cria o nosso clima, disse a cientista do clima Jennifer Francis. No momento está excepcionalmente parada, disse ela, em um setor que cuida do tempo em Massachusetts, Estados Unidos. A cientista disse que as múltiplas cúpulas de calor devastadoras e os ventos de inundação do hemisfério norte nas últimas semanas estão realmente conectados. A onda de calor teve consequências mortais, com as cúpulas de alta pressão estando estagnadas. Temperaturas recordes causaram várias mortes no México e o clima foi tão extremo essa semana, lá no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, que um helicóptero, enfermaria, não conseguiu salvar um homem de 71 anos que estava morrendo. Phoenix, a quinta maior cidade norte-americana, registrou um recorde de 21 dias com temperaturas acima dos 43 graus. Incêndios florestais despontaram na Grécia e na Suíça, enquanto Roma, na Itália, registrou temperaturas máximas e Tóquio, capital japonesa, quebrou um recorde de calor de 150 anos. Estão vendo como é o negócio? Enquanto isso, sistemas de baixa pressão causam seus próprios estragos com muita chuva. Na Índia, meses de calor escaldante deram lugar a um dilúvio que provocou danos generalizados. As inundações estão ameaçando Pequim e Tianjin, na China, e 2 finais de semana consecutivos trouxeram também inundações mortais ao nordeste norte-americano. Os sistemas de pressão são como uma corrente. Quem disse isso foi Paul Pastelock, meteorologista sênior de uma empresa de previsões climáticas nos Estados Unidos. Um dos exemplos mais claros de como funcionam as chamadas teleconexões é visto como o El Niño, fenômeno do Oceano Pacífico Equatorial que pode alterar os padrões climáticos no mundo todo. À medida em que as águas superficiais ficam muito mais quentes do que o normal, os ventos alísios enfraquecem ou podem até reverter. Essas mudanças então se espalham pelo mundo, que agora enfrenta o primeiro El Niño em quase 4 anos. O negócio é mais sério do que a gente pensa e cada cientista tem a sua explicação. Assis está no Ceará. O planeta sendo transformado em cimento e plástico. É verdade, também tem isso. O plástico está espalhado por todo canto. Você sabia que todo santo dia nós, eu e vocês todos que estão me ouvindo, nós consumimos plástico? Porque tudo hoje está no plástico. É o suco, é a água mineral, outros alimentos. Você guarda o alimento, congela lá no freezer, na geladeira, tudo dentro de plástico. E quem entende diz que vão soltando-se partículas deste plástico, micropartículas, no alimento e nos líquidos, nos alimentos sólidos e nos líquidos. E a gente vai consumindo e aquilo vai ficando dentro do organismo. Então nós estamos aos poucos sendo plastificados por dentro.
E não tem como sair disso. Quando não existia plástico, o pessoal usava o quê? Ágata, alumínio, lata, papel, papelão. Aí surgiu o plástico. Eu ainda lembro do primeiro carrinho plástico que eu ganhei. Não existia até ali. Era carrinho de madeira para menino brincar. Quando surgiu o plástico, tudo hoje é de plástico. Tudo. Tampa de panela, computador, fio para ligar tudo é plástico, pronto. O cano que traz a água, meu amigo, PVC, tudo é derivado de petróleo e a gente está consumindo essas coisas todas, conservantes nos alimentos, produtos químicos que tratam a água, tudo a gente vai botando para dentro inconscientemente. E aí as consequências vêm, porque a natureza cobra, como diz o meu amigo Valério Aleixo, lá no Rio de Janeiro. 19h40 na Paraíba, professora Giovita, meu amigo Isaías do Cimento, meu amigo Barbosa da Eletrônica Barbosa em Esperança e outros amigos que estão além divisas da Paraíba. Chegou a hora de pedir as bênçãos para todos os que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado. E eu lembro a vocês, em nome das Tintas Lux, que jamais teremos outra sexta-feira, 21 de julho de 2023, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui estou. Este é o dia número 201 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 164 dias deste ano da graça de 2023. É preciso que todos nós lembremos também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda atende o povo, faz um rádio novo e é todo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Em nome das Tintas Lux de Campina Grande para todo o Brasil, estamos concluindo nosso Cidade em Revista desta sexta-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da interação, da troca de informações nesta assembleia que formamos de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia com a programação musical de excelência. Aqui você acompanha músicas das antigas, sensacionais, aquelas páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. Os nossos próximos encontros estão previstos para segunda-feira, na televisão por volta do meio-dia com a coluna política. Às 18 horas aqui novamente com o Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A
Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.